Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Lembrando a vocês que hoje é o nosso último dia da nossa semana de evangelismo. Obrigado a todos vocês que permaneceram conosco todos esses dias. Que Deus ele possa abençoar a sua vida e a vida de todas as pessoas que você tem compartilhado essa mensagem. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Vou repetir. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Acho que já deu um tempo suficiente aí para vocês encontrarem. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque aqui se fazemos presente em sua casa. Obrigado, Senhor, pela linda mensagem que o Senhor nos tem dado, Senhor, durante essa semana. Obrigado por todas as pessoas que nos acompanharam, nos assistiram e que está conosco neste momento, Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um pessoalmente, o Senhor sabe que cada um de nós temos passado e enfrentado. Por isso que neste momento entregamos a nossa vida nas suas mãos, com a fé e a certeza que o Senhor está no controle de tudo, Jesus. Pedimos neste momento a presença do Espírito Santo, para que tudo que for feito aqui, for cantado, for entoado, for direcionado, venha ser guiado pelo Espírito Santo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Capacite cada um de nós, Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que os irmãos acompanhem as suas Bíblias. Versículo 21. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Amém? Então que possamos render graças e louvores ao nosso Deus. Amém? Vou estar chamando aqui à frente o Ministério de Louvor. Deus os use poderosamente. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos juntos entoar os hinos para a honra e glória do nome do Senhor. Então, você que está aí na sua casa, vamos louvar a Deus neste momento. Jerusalém.
Então, mas ainda aqui, nós juntos vamos entoar mais um hino. E o nome do hino é Meu Farol. Que você essa noite possa escolher que Deus possa estar sempre o seu farol. Nas batalhas comigo estás, e quando eu caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Meu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for. Aonde eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for. Amém. Som. Amém, que Deus seja louvado. Aqui para os irmãos, se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Então acompanhem comigo na sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Vou dar um tempo aí para você procurar rapidamente. E aqueles que já são bem familiarizados com a Bíblia, e aqueles que abrem o livro já caem já de cara no capítulo, no versículo. Eu estou torcendo para que todos tenham essa mesma sorte aí, digamos assim. Então, é o seguinte, versículo 9. Cantai-lhe salmos e narrai todas as suas maravilhas. Amém?
Então vamos entrar louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Neste momento eu vou estar chamando a Micaele aqui à frente, que vai estar dirigindo uma mensagem de louvor ao nosso Deus, e que Deus possa usá-la poderosamente. Lembrando também que a Micaele é da igreja do Rincão. Som. Boa noite. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperavas que eu pudesses retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estender
está lá em Romanos 8. Que nada nos separa de amor. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus possa te usar poderosamente, Micaela, na obra do nosso Deus, que muitas pessoas possam ser alcançadas através de sua voz. E eu gostaria de ler outro versículo, se encontra no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 1 e o 2, que diz o seguinte: Bendizei a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Que possamos render graças, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento vamos entoar a música tema. O nome eu sou Caleb. Então vamos chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Te entrego
peço aos irmãos que se ajoelhem para nós falar com o nosso Deus neste momento. Querido Deus, estamos, Senhor, nesse momento de joelho para te pedir perdão, ó Deus, por todos os nossos pecados, Senhor. Te agradecer também por essa semana, Senhor, por esses dias que nós estamos trabalhando nesse projeto do Caleb. Amém. Pai querido, por todos que nós já fizemos durante esses dias, nós visitamos nossos irmãos, nós oramos com eles, mesmo não podendo entrar nas casas, mas nós fizemos nosso trabalho na porta e foi muito gratificante, Pai. Então peço que tu venha estar conosco, cada um desses que estiveram aqui durante todos esses dias. Peço ao Pai uma bênção especial pela diretora do jovem, que é a Laís, que tu venha, Senhor, abençoar ela, que ela venha sempre ter esse ânimo de trabalhar para ti, ó Deus. Também peço que tu venha, Senhor, a levantar os jovens dessa igreja, Pai. Acordar eles que estão dormindo, ó Deus. Que tu venha acordar principalmente a minha filha, Pai. Eu te peço uma bênção especial por ela, que ela sendo jovem, e eu gostaria muito que ela estivesse aqui, mas não está, Pai. Então peço que tu venha estar acordando elas, que ela é jovem. Eu gostaria muito de ter a idade da minha filha e poder trabalhar para ti, mas mesmo assim, ó Deus, com essa idade que eu estou, eu te peço que tu venha também estar comigo, abençoando, me ajudando, que eu possa estar sempre contigo, ó Deus, sempre te buscando. E também, Senhor, com todos os irmãos daqui da igreja, esses que estão aqui, com aqueles irmãos que estão lá em casa assistindo, que tu possa, Senhor, abençoar cada um deles. Amém. E eu peço também uma bênção especial para a jovem que vai fazer a pregação agora. Amém. Que ela não venha falar dela, mas sim de ti. Tudo isso eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Neste momento eu vou estar chamando aqui à frente a Jaqueline, que é da igreja Parque Taipas, e que Deus a use poderosamente. Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui, aos que estão de casa nos assistindo. Saiba que você não está assistindo. Deus tem um plano na sua vida e é nesta noite que Ele vai revelar este plano através da mensagem que eu tenho a passar para vocês. Antes de abrir a Bíblia, então, eu gostaria que você fechasse seus olhos para a gente poder falar mais uma vez com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus que estás no céu e que estás aqui neste lugar. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa vir revelar através da Tua palavra aquilo que o Senhor quer. Que possamos, Senhor, ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Que possamos ser pessoas diferentes, jovens diferentes. Que possamos ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Neste momento vamos abrir a Tua palavra e pedimos que o Senhor possa vir nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que o Senhor perdoe as nossas transgressões. Dê-nos a Tua paz sempre. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, desde já agradeço ao convite do Daniel, né? Que ele chamou para pregar. Agradeço a todos vocês. Vocês de casa não estão vendo, mas algumas pessoas que estão aqui também nos receberam super bem. Que Deus abençoe vocês, abençoe o distrito, a igreja de vocês, e que vocês venham crescer mais e mais. Amém. Bom, gostaria que você abrisse as Bíblias de vocês em Marcos capítulo 10. O título
O título do sermão desta noite vem dizendo A Luz da Vida. Marcos capítulo 10, dos versos 46 ao 52, nós vamos meditar hoje na mensagem desta noite. Mas antes, eu quero convidar você a sair daqui com 3 lições que farão grande diferença na sua vida. E que você confie mais e mais no poder do nosso Deus. Só para contextualizar tudo, Marcos é o evangelho mais curto dos 4 evangelhos da Bíblia, né? Que tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, ele leva tempo, vai um pouco devagar nas suas descrições. Mas quando chega no capítulo 8, ele começa a ir numa velocidade Foi. Eu vou deixar aqui para eu poder colocar o papel, tá? Então vamos lá, continuando. Então Marcos, quando ele chega no capítulo 8, ele começa a ir numa velocidade tão rápida, porque é naquele momento onde ele passa concentrando ali, escrevendo, que é o grande auge da vida de Jesus Cristo aqui na Terra, que são as 2 últimas semanas, onde o sacrifício de um cordeiro vivo foi feito, né? E o interessante de Marcos, que ele aparece, tem uma palavra que se destaca 49 vezes no livro de Marcos, que é a palavra logo, a expressão imediatamente. Então aí é só para contextualizar aqui a pregação de hoje. E aí eu gostaria que vocês de casa, que não estão nos assistindo, abrissem Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versos 49. Parou Jesus e disse: Chamai. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Eu não sei quantas vezes você já teve cuidado de ler o livro de Marcos, mas é um livro que relata, né, o último milagre que Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra. E aí eu não sei se você também teve a oportunidade de ver com mais detalhes, mas também foi o último milagre que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. E foi a última vez que Jesus ali passou na cidade de Jericó. Jesus, então, ele parte, né, para Galileia e para Jerusalém. Mas antes de chegar lá, ele passa em Jericó. E Jericó era uma cidade, né, conhecida como a planície do Rio Jordão, onde as pessoas, quando elas passavam ali para descansar, né, repousar, porque era uma cidade muito bonita, muito agradável, de uma terra muito boa. Era a cidade conhecida como a Cidade das Palmeiras. E aí, nessa noite, eu gostaria de fazer 3 perguntas muito importantes para vocês. E eu gostaria que você de casa também pudesse refletir nessas perguntas. A primeira pergunta diz assim: que condição o homem fica sem Deus? Já se perguntou? Que condição o homem, nós, ficamos sem Deus? Lá em Marcos, capítulo 46, se vocês puderem reparar, no Evangelho, só também uma informação importante. No Evangelho de Mateus, quando a gente lê basicamente 2 cegos.
Mas aqui neste Marcos, né, especificamente, ele foca em apenas um cego. Talvez fosse o cego que mais precisasse ali de moedas, enfim. Talvez fosse o cego mais conhecido e enfermo que existia naquela região. Então, por isso que em Mateus você vê 2 e em Marcos você vê um cego, tá? Que é o Bartimeu. Tá, é só uma informação importante. E aí eu volto para a pergunta, né? Que condição o homem fica sem Deus? Bartimeu, ele não estava à beira do caminho contemplando ali a paisagem, trocando uma ideia, talvez, com as pessoas que estavam lá. Bartimeu, ele estava à beira do caminho porque talvez passasse alguém com o coração ali tocado, talvez por Deus, e desse alguma moeda para ele, alguma esmola para ele, porque ele sobrevivia daquilo. Ele era um cego que ficava à beira do caminho pedindo esmolas. E aí, nos encontramos alguém abandonado por si mesmo, e é o que o pecado faz com a gente. Pessoas, quando a gente fica sem Deus, nós tornamos pessoas viciadas. Quando eu falo viciadas, eu nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar. Hoje, graças a Deus, ele está bem melhor. Mas o meu pai, ele é alcoólatra. E ele era, né? Porque agora ele está bem mais tranquilo. E aí o que acontece? Toda vez que eu voltava da igreja e via meu pai, né, bêbado, eu ficava triste, muito triste por dentro, porque eu queria muito que ele estivesse com a gente lá. E não foi por falta de convite que a gente já chamou ele, mas quando eu passava, eu ficava triste, mas ao mesmo tempo eu ficava com vergonha de ver o meu pai daquele jeito. E aí eu percebi que em um momento da vida do meu pai, ele estava sem Deus. Então ele tornou uma pessoa viciada alcoólatra. Ele afogava ali sua tristeza na bebida. É isso que eu entendi, é isso que eu sentia. E a história fala, né, eu não sei se vocês conhecem também o Retão, que ele fica próximo ali da igreja do Jardim Rincão. Teve um dia que nós, lá da igreja do Parque Taipas, nós fizemos uma missão Caleb também, e a gente foi distribuir alimentos e roupas. Quando você chega lá no Retão, com um carro, abre o capô lá, né, é automático, vem um monte de pessoas, porque eles sabem que você está lá para doar alguma coisa. E aí, nesse dia, eu lembro que chegou uma mulher com 2 crianças pequenas. E ela disse assim, graças a Deus vocês vieram, eu não sabia o que ia comer hoje. Mas, ao mesmo tempo, vieram várias pessoas diversas. E aí eu via, e eu já passei lá também de dia, né? Que aquelas pessoas são pessoas viciadas. Algumas não tiveram a oportunidade de estar em um lugar melhor e estão lá. Mas outras foram por vontade própria. Então, o homem sem Deus é um homem que ele não consegue viver. Ele vive abandonado e ele não é abandonado simplesmente pelas pessoas, mas ele é abandonado por si mesmo. Alguns historiadores disseram que as pessoas daquela época de Jesus, elas tinham algum defeito, assim, sabe, físico, porque elas cometiam algum pecado ilícito. Então, de acordo com a lei de Moisés, elas cometiam pecado, e aí é como se Deus castigasse elas e tornava ali elas cegas, enfim, com algum defeito físico. E no verso 51, Bartimeu, ele pede para tornar-se a ver, ou seja, ele enxergava, mas por algum momento, alguma razão, alguma circunstância da vida dele, ele então ficou cego. E aí eu retorno para a pergunta, né? Que condição o homem fica sem Deus? O homem, ele fica desprezado em uma verdadeira bancarrota, falência ou quebra. Seja em Jericó, Londres, São Paulo ou em qualquer outro lugar, a situação é a mesma. O homem sem Deus é um homem desesperado totalmente, uma angústia que não termina, um vazio eterno. Há um psicólogo chamado Jung, se eu não me engano, que ele disse que nós nascemos originais e morremos cópia. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei bem, tipo, nossa, como assim, né? Minha cabeça ficou meio confusa. Só que aí o interessante é que quando eu vou refletir nessa frase, nada mais é do que, o impressionante é que
quanto mais perto de Deus nós estamos, mais originais nós somos. Quanto mais distante de Deus, mais deformado nós somos. E aí foi quando eu entendi essa frase, que nós nascemos realmente, porém morremos deformados. A situação do homem sem Deus é essa: do físico ao espiritual, da religião ao social, da política à economia. Nos tornamos deploráveis. Desde quando o pecado entrou no mundo, nos tornamos falidos, sem esperanças, totalmente vazios. Eu não sei se vocês conhecem as 7 capitais do mundo. Ela foi criada na Idade Média pelos monges lá católicos. E aí é só para frisar na mente de vocês, nós temos a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a invaidade. Mas teve um cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que eu também não escrevi aqui, e ele diz que tem também as 7 pecados sociais, que é política sem princípio, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. O pecado, ele não escolhe pessoas, ele arrasta o ser humano do leste ao oeste, do norte ao sul, fazendo com que o ser humano se acabe, jogando o ser humano ainda mais para o fundo do poço. O pecado é o grande câncer da alma. Ele é o grande câncer da alma humana, o vírus que afeta a todos, de raça como também infectou a todos os seres vivos. Então o pecado, ele destrói o ser humano, ele te afunda ainda mais. Tem um certo momento da vida que você está tão no buraco que você não se reconhece mais como ser humano. E é isso que o pecado faz com cada um de nós. E aí então eu vou então para a segunda pergunta. Que oportunidade Deus concede a este homem? Que oportunidade Deus concede a Bartimeu e concede a cada um de nós? Em Marcos, a Deus, né, o rosto, o nariz, ele não viu assim, ele viu a Deus naquilo que ele podia enxergar. Porque, afinal de contas, se Deus aparecesse hoje pra gente, todos nós seríamos consumidos pela glória de Deus, porque nós temos pecado e Deus não. Mas ele viu a Deus naquilo que ele conseguia enxergar. O próprio Moisés, quando estava no monte, o próprio Paulo / Saulo, eles conseguiram enxergar a Deus naquilo que eles conseguiam ver. Aqui diz que o cego, ele sabia quem era Jesus. Pouco ou muito ele sabia quem era Jesus. Quando ele ouviu falar quem era Jesus, ele teve o comportamento de quem precisa de Jesus. Deus revela-se e dá a oportunidade de ser conhecido. Há muitas pessoas que veem, mas não querem Jesus. Há muitas pessoas que enxergam fisicamente, mas espiritualmente elas estão cegas. E aí o ponto que eu queria frisar um pouco. Hoje, a gente está vivendo uma pandemia. Tem muitas pessoas que estão preocupadas, desesperadas. Tem outras pessoas que não estão nem aí, estão vivendo, curtindo a vida como ela é. Mas, aqui fala que o cego, ele era cego, mas ele conhecia Jesus. E nós hoje, que enxergamos, temos este privilégio de enxergar, mas infelizmente não conhecemos a Jesus. E aí aqui fala que nós estamos cegos espiritualmente. E é real isso, é verdade. Hoje talvez você não queira admitir, ou talvez você não consiga perceber, mas nós estamos cegos espiritualmente. Talvez não dando valor às coisas de Deus como antes, talvez não orando como antes, talvez não deixando que Deus seja o nosso melhor amigo como antes. Isso é o cego espiritualmente. Paulo diz que se as pessoas naquela época conhecessem a Jesus, elas não teriam matado. E essa frase ela é muito forte. Ela é muito forte. As pessoas daquela época não reconheceram Jesus como mestre, o Messias. Pelo contrário, até zombavam dele. Pessoas que o próprio Jesus curou, no dia do sacrifício, estavam ali condenando a Jesus. E aí eu faço a pergunta para você de casa.
Se hoje as pessoas conhecessem a Jesus, como seriam os nossos dias? Se hoje as pessoas da minha família, as pessoas da sua família conhecessem a Jesus, como tudo seria? Já parou para pensar nisso? Sabe por que Marcos concentra metade de seu livro nas 2 últimas semanas? Eu já disse aqui, mas vou falar de novo. É porque é a última semana da atração. É a semana onde os pecadores olham para Jesus e são transformados. É onde Deus dá-se a conhecer. É onde Deus se torna homem. É onde Deus se torna sangue. Mas aí a pergunta é: como seria hoje se as pessoas conhecessem a Jesus? E aí eu vou então para a terceira pergunta, a última desta noite. Qual deve ser a resposta do homem? Aqui em Marcos, no verso 49 do capítulo 10, parou Jesus. Você entende isso? Bartimeu estava ali gritando, e gritava, mas parou Jesus. No meio da multidão, Jesus parou. Isso me diz muita coisa sobre Deus e sobre o homem. Sobre Deus, que Deus está com os ouvidos atentos aos que pedem a Ele, aos que correm para Ele. Quando eu li esse verso, eu fico imaginando, toda vez que eu leio algum verso que é bem impacto para mim, eu fico imaginando, porque talvez isso faça mais sentido na minha vida, por isso que eu imagino. E quando eu estava lendo ali, quando Bartimeu gritava, né, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e gritava. E naquele tempo Jesus ele nunca estava sozinho. Jesus ele estava acompanhado dos discípulos e de uma grande multidão. Tanto é que quando a gente lê o versículo, ele foca nisso. E aí no meio daquela gritaria, daquele monte de gente pedindo por milagres, dos discípulos falando, se afastam, venham, Jesus parou para ouvir um pobre cego. E sabe o que isso me ensina? Que no meio de uma pandemia, que no meio de uma multidão, que no meio de um caos que o mundo está vivendo, Jesus ele para, Deus ele para ouvir aqueles que o buscam. Uma vez, o André, ele pregou lá na igreja do Parque Tarpas e ele disse que a nossa oração ela não passa do teto. Mas o interessante de tudo isso é que Deus, lá do alto, ele se inclina para ouvir aqueles que o buscam. E eu sou muito feliz porque eu tenho Deus que no meio de muitas coisas tristes e ruins, ele para me ouvir, ele para te ouvir. Lá em Salmos 18, 6, ele fala sobre isso, né? Que Deus ele para ouvir aqueles que o buscam. Você entende que tem um Deus na multidão que atende a todos? Que tem um Deus para você no meio de grandes gritos, de orações que são feitas de joelhos dobrados. Tem um Deus que para ouvir você. E aí a pergunta é, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a resposta do cego? O verso 49 diz que Bartimeu, ele poderia dizer, né? Assim, quando Jesus parou, Bartimeu ele podia ter falado, olha, eu vou ficar aqui, eu sou cego, Jesus com certeza ele está me vendo, afinal de contas, né, as pessoas estão falando aí que ele parou, então eu vou ficar aqui, vou esperar que Deus venha até a mim, porque eu sou cego, sou numa condição muito péssima, vou ficar aqui. E aí, qual foi a resposta do cego, né? Que mesmo ele cego, ele foi até Jesus. Tem um livro de Felipe Ansa que diz o seguinte, prestem atenção. Todas as pessoas que Jesus chamou do jeito que estavam. Cego como cego, paralítico como paralítico, endemoniado como endemoniado, chamou como estavam. Presta atenção agora. Mas quando chegaram a Jesus, Jesus não permitiu que voltasse do jeito que foram. E amém por isso. Eu falo isso por experiência própria na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu vi serem transformadas.
Ele nunca permite que você volte do jeito que você veio. Bartimeu, ele se moveu em direção a Cristo. Concentrou a sua energia para ir a Jesus, talvez guiado por alguém, ou talvez tropeçando. E aí naquele momento todos pararam, silenciaram para ver a grande cena que ia acontecer. E agora, era só Jesus e ele. Há momentos na nossa vida que é só Deus e eu e mais ninguém. Já ouviram aquela música? Tem uma história que é a história de Ana. Naquele momento era só Deus e Ana e mais ninguém. Quando Ana estava ali no templo orando a Deus, tanto é que o profeta achou que ela estava bêbada, né? Mas ela falou, não, eu estou clamando ao meu Senhor porque eu quero um filho. Naquele momento era só Ana e Deus e mais ninguém. Na conversão de Saulo / Paulo, era só Deus e Paulo e mais ninguém. Teve um dia também na minha vida que eu estava muito chateada com umas coisas que tinham acontecido. E aí nesse dia, meu noivo ele estava em casa, o Jackson, ele está aqui agora. E aí eu estava muito chateada, porque eu não queria, ficar ali chateada no meio de todo mundo que estava na minha casa. Então eu peguei e subi lá para a laje. Quando eu subi lá na laje, eu comecei a conversar com Deus, que eu tenho mania de subir lá para conversar com Deus. Acho que é o lugar perfeito. E aí eu conversando com Deus e falando, não tem como você não chorar, porque eu só queria um abraço, sentir ali a presença de Deus. E aí o Jackson ele foi atrás de mim. Quando ele chegou, ele falou assim, o que foi? Por que você está chorando? Eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, você não vai entender, deixa quieto, você não vai entender. Aí ele ficou chateado e desceu. Só que realmente ele não ia entender, porque era só Deus e eu e mais ninguém. E naquele momento eu chorei tanto, eu orava a Deus tanto pelas coisas que estavam acontecendo, eu estava tão angustiada, tão triste, que naquele momento eu senti um vento tão forte, que as árvores balançavam tanto e não tinha vento. O mais incrível é que não tinha vento. E quando eu senti aquele vento, eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. E aí então, quando eu desci, o Jackson falou assim, oxe, você chamou o vento, né? Porque estava ventando muito forte. Aí eu falei para ele que eu estava conversando com Deus, eu sabia que a resposta de Deus era aquele vento que era uma forma de um abraço, que era exatamente o que eu precisava naquele momento. Então, naquele momento da história do cego de Jericó, era só Deus, era só Jesus e ele mais ninguém. E as pessoas pararam para ver a grande cena, o grande espetáculo que ia acontecer. E aí, então, no verso 50 do capítulo 10, diz que lançou a capa, deixou o que tinha e foi até Jesus. E aí eu falo para você de casa, qual é a capa que tem te prendido para que você não vá até Jesus? Quais são as coisas, os objetos, os programas de TV, talvez um namorado, uma amizade, que te impeça de ir até Jesus? Há muitas capas que nós estamos levando que tem nos afastado de Cristo e a gente não consiga enxergar aquilo que Deus quer para cada um de nós. E aí a gente perde com isso, porque a gente não deixa que o Espírito Santo tome conta da nossa vida e faça uma transformação. E aí eu pergunto, qual é a capa que você não está lançando para ir até Jesus? Bartimeu, o cego Bartimeu, ele fez diferente. Ele pegou a capa era tudo que ele tinha. Era o reconhecimento dele como cego, mendigo que estava ali pedindo esmola, era tudo que ele tinha. Ele não tinha nada mais para sobreviver. Mas ele sabia, ele conhecia Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele não esperou. Ele largou a sua capa e foi ao encontro de Jesus. Porque ele sabia que ele não ia voltar do jeito que ele foi. E aí, eu volto para as 3 perguntas que eu fiz nesta noite. Que condição o homem fica sem Deus? Que oportunidade Deus concede ao homem? E qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser igual ao cego Bartimeu. Seguir Jesus estrada fora. Lançar a capa que impede a gente de ir até Jesus. Eu falo isso, irmãos, porque quando
quando eu tive um momento de decidir entre Jesus e as amizades, eu seguia Jesus. E eu falo para você que não é fácil seguir a Cristo, porque o inimigo de Deus, que é o Satanás, ele vai te colocar muitos empecilhos, muitas barreiras que te façam desistir. Mas aí cabe você, que está aí de casa nos assistindo, tomar a decisão como Bartimeu tomou. Ele sabia que ele se concentrou, sabe, as suas forças, a sua energia. Ele confiou em Cristo e ele seguiu a Cristo. Ele saiu da sua comodidade e foi ao encontro de Jesus. E o que você está esperando para tomar essa decisão? Jesus, ele tem chamado a gente dia após dia, noite após noite. Ele tem insistido em você e você está aí negando, falando: Deus, espera mais um pouco. Deus, espera aí, eu tenho outra coisa para fazer. Mas vai chegar um momento onde não vai ter mais oportunidade. E Jesus, ele vai voltar. Porque ele falou para os discípulos que ia para o céu. Ele ia preparar casas maravilhosas que olho algum jamais viu. Ele ia preparar uma cidade maravilhosa que olho algum jamais imaginou, mente algum jamais imaginou. E ele falou que ele ia preparar tudo isso. Não foi para os anjos, não foi para Deus, não foi para ele. Foi para mim e para você. E o interessante dessa história é que ele veio, se fez homem, morreu no meu e no seu lugar, e ainda disse que teria uma coisa maravilhosa para mim e para você, que é a vida eterna, a alegria eterna. É onde eu não vou precisar mais ir na laje e chorar por uma angústia. É onde uma mãe não vai mais precisar chorar por um filho que perdeu, uma esposa que perdeu o marido, uma mulher que está desempregada, não sabe como sustentar os seus filhos. Isso não vai ter lá no céu. As coisas que vão ter lá no céu são coisas maravilhosas que Deus está preparando para mim e para você. Só que a decisão nossa tem que ser hoje, agora. Não pode mais esperar. Vocês já estão vendo aí que Jesus está prestes a voltar. Ele está deixando os sinais dele. Mas o que você tem feito com a sua decisão? Bartimeu, ele não hesitou. Ele largou sua capa e falou: é agora, eu vou agarrar nesse Jesus e não vou soltar nele. Porque eu sei que ele tem o melhor para a minha vida. E Jesus, ele tem o melhor para mim e para você. Só que você tem que decidir estar ao lado dele. Eu gosto muito da música que a Mica vai cantar já já. Mas Jesus, ele quer desfazer tudo o que somos hoje. Pessoas falhas, cheias de defeito. E fazer de nós vasos novos. Que possam espalhar o amor, a salvação ao mundo onde quer que fomos. Eu espero que essa mensagem desta noite tenha invadido ali o seu coração, a sua mente, causado um certo desconforto em você. Mas se não causou, eu oro para que você tome a decisão certa, que é ao lado de Cristo. E eu te digo por experiência própria que você não vai se arrepender. Porque pode fazer chuva, sol, momentos tristes, alegres, uma pandemia. Quando eu sei que o meu Deus está ao meu lado, que está cuidando de mim e que não vai me desamparar, isso me conforta. E quando eu leio na palavra dele que um dia ele vai voltar para me levar naquele lugar que ele preparou maravilhoso, isso me conforta e me traz a alegria e a esperança que eu preciso. Eu espero que você também tome essa decisão de estar ao lado de Cristo, assim como o cego Bartimeu tomou. E siga ele por estrada afora. E deixa que ele tome conta da sua vida e cuide de você. Amém. Neste momento eu gostaria de convidar a Mica. Quase que eu não falo, mas de acordo com a pregação que a Jaque disse, eu gostaria de ler 2 versos. Espero que toque o seu coração. Em Naum 1:7 diz: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Logo, em Miqueias 7:7 diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém.
confessar a ti. E que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Obrigada, Mica. Que Deus te abençoe muito. Bom, neste momento eu gostaria de fazer a oração. Você que está aí de casa, gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. E que tudo que estiver te impedindo de fechar os olhos ou se concentrar em Deus, eu gostaria que você fizesse um esforcinho e deixasse de lado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, muito obrigada, porque através dessa história nós entendemos que no meio de muitos gritos, o Senhor ainda para nos ouvir. Amém. Muito obrigada, porque o Senhor ainda nos chama de filhos, de amigo. Que o Senhor esteja com a gente neste momento bem delicado do mundo. Que o Senhor ajude a todos aqueles que estão desanimados, fracos, cegos espiritualmente. Que o Senhor ajude a cada um de nós, ó Pai, dê forças para continuar essa jornada. Sabemos que o melhor está por vir, que é a salvação eterna. Mas também temos que seguir a Ti, assim como o cego fez. Largar as nossas capas e voltar-se para Ti e seguir a Ti estrada fora. Que o Senhor cuide de cada um de nós, nos capacite, nos ajude, nos liberte de todo mal, de todo perigo. Que tudo aquilo que o inimigo tem colocado em nossas vidas para nos afastar de Ti, que o Senhor remova tudo isso. Porque o que mais queremos é Te abraçar novamente e sentir a Tua presença. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Vem estar com todas as pessoas que estão assistindo, aquelas que ainda vão assistir. Que o Senhor abençoe todas elas. Que o Senhor abrace neste momento. Que elas sintam o toque do Santo Espírito de Deus ao lado delas neste momento. Perdoe os nossos pecados. E muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, pessoal. Vocês acharam que não iam me ver hoje, né? Estão enganados. Durante a semana, a gente aí comentou com vocês, né, a respeito dos compartilhamentos e também dos comentários. A pessoa que mais comentasse e também que mais compartilhasse estaria participando de um sorteio. E aí, né, a gente aqui da equipe começou a apurar quem ali estava comentando, quem ele estava compartilhando. A gente ficou muito surpreso com o número de compartilhamentos e até mesmo de comentários. Olha, a gente viu comentário por comentário e compartilhamento por compartilhamento, viu? Ninguém passou despercebido e detalhe, tinha uma observação, que quem participaria do sorteio seria aqueles que não estão ativos na missão Caleb. Ou seja, a gente quer trabalhar com total justiça, viu? Quem ganhou o sorteio vai ser privilegiado aí com a visita dos Calebs, levando o seu presentinho, viu? A gente quer comunicar, né, que quem ganhou o sorteio foi... Vocês estão aí surpresos para saber quem foi? Comecem a pensar aí se você comentou bastante ou até mesmo compartilhou. E eu vou acabar com esse suspense logo e falar quem foi que ganhou. Quem ganhou o sorteio foi a tia Cris. Olha, tia Cris, a gente estava aí apurando, quase deu um empate. E olha, você por hoje comentar na publicação, você saiu ganhando. Então, parabéns aí, tia Cris. Nós, Calebs, estaremos te visitando e levando o seu presente. A gente vai deixar o presente oculto para que você compartilhe o que você ganhou. Muito obrigado por vocês terem compartilhado e comentado e levado esperança a outras pessoas. Amém?
noite a todos. Boa noite a todos os irmãos e a todos que nos acompanham. Hoje nós estamos encerrando a nossa programação. Gostaria de agradecer a todos vocês que compartilharam, que comentaram, que participaram conosco. Foi uma alegria enorme ter a participação de todos vocês. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida e também as pessoas que, através do compartilhamento de vocês, também puderam participar da nossa programação. Eu gostaria de estar lendo um verso, gostaria que vocês também estivessem abrindo a Bíblia de vocês para meditar nessa mensagem. O texto que eu vou ler se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 4, o final do verso 7. Ele diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Este é um apelo que Cristo tem feito a nós e um apelo que eu também quero fazer a vocês. Se hoje vocês ouviram a voz de Cristo, não endureçam o vosso coração. Hoje talvez seja a sua última oportunidade de se entregar nas mãos de Cristo. Não deixe essa oportunidade passar. É uma oportunidade especial. Cristo, Ele veio e se entregou por nós. Mesmo que se uma pessoa, mesmo que somente se somente você, que está nos acompanhando, aceitasse esse sacrifício, Cristo disse que valeria a pena. Você é uma pessoa muito preciosa. Você é alguém muito importante para Cristo. Mesmo que alguém venha te falar que você não tem valor, saiba que para Cristo você tem valor. Você valeu o sacrifício de Jesus. Que hoje você possa escolher estar ao lado de Cristo e entregar suas vidas na mão dele, para que ele venha te conduzir rumo ao céu e lá você possa desfrutar da eternidade ao lado do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha uma semana abençoada ao lado de Cristo. Como o Juan disse aqui à frente, a nossa semana de evangelismo do Caleb, ela finaliza hoje, mas que você tenha em mente que Jesus está do seu lado e que você possa entregar sua vida às mãos dele, porque ele tem o melhor preparado para você. Amém? Então, vou estar chamando aqui à frente os Calebs que participaram com a gente durante essa semana e iremos cantar o hino final. Amém? Vamos cantar a música Eu Sou Caleb para finalizarmos a nossa live. Aí, estamos aqui tomando nossos meios aqui, certinho. Então vamos lá, Jean. Cante junto conosco e muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Escolho viver
Amém. Bom. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa ter um fim de noite abençoado por Deus.